O Lucas perguntou qual é a dificuldade de conseguir chamar a atenção do público mais jovem atualmente? Ou a revista ainda pretende focar apenas no público mais velho? Eu acho que não, porque tem Your Name aqui. Não, então, eu costumo dizer que eu tenho um pé no passado e um no presente, né, e talvez um no futuro. Quando eu monto a revista, eu sempre penso naquele leitor que era criança na época, ficou adulto agora, eu lembro dele, porque ele vai gostar quando eu falar de Bastard, ele vai Uhum. gostar quando eu falar de Record of Lodoss War, Guerreiras Mágicas de Rei-Earth, que mais? Macross 7, Bubblegum Crisis. Cada título desse dá um arrepio. Cada título desse dá um arrepio. Bubble Cry tá E, no e 2, eu me, li. e me dá a chance de mostrar para essas pessoas mais jovens, para essa garotada mais jovem, o que era bom no. Cara, eu assisti um desenho chamado Dome de Megalópolis. Hum. Dome de Megalópolis, esse desenho não me deixou dormir aquele dia. O desenho conta a história de um cara que era um. Dizem. O que mata para mim, que detona esse desenho, assim, no lado bom, é que é baseado em fatos reais da cultura japonesa. Então é um cara Vixe. e que tinha encarnado um demônio. Então aparece ele com cap, aparece ele com. Quer ver? Faço questão de mostrar para vocês. Só um minutinho. É esse aqui, ó. Tome de Megalópolis. Puta, Olha cara. a cara do cidadão. Olha o E ele pentagrama na tinha. mão. E esse cara, ele tinha aquele clichêzão de que ele precisava reencarnar. Ele é um espírito do mal, ele tinha que reencarnar. Então ele procurava a mocinha, engravidava a mocinha, tal, voltava. E toda vez que ele não conseguia, ele provocava uns poltergeists absurdos. Beleza, chega no final São 4 episódios, chega no quarto episódio, acontece que ele. Eu vou estragar um pouquinho, né? Obviamente, ele não consegue dominar o mundo, ele não consegue vir a renascer. O filho da mãe fica meio revoltado e ele simplesmente provoca um dos maiores terremotos em Tóquio. Legal. Só que o que acontece? No final do desenho, no final da série, aparece um documentário mostrando que essa história foi baseada em fatos reais. Por quê? Porque toda vez que ele se manifestava espiritualmente, aparecia um olho em alguma coisa. Até aí tudo bem, né? Uhum. Pô, os caras têm um museu, cidadão. Os caras têm um museu, tem uma tartaruga. Tem uma tartaruga com um olho nas costas. Tem vários objetos, pedaços de carne com um olho. Eu falo, caramba, esses caras são doidos. Se eles montaram, eles são doidos. Uhum. Cara, me deu um medo. Eu falei, que coisa absurda. Então, assim, esses antigos, essas coisas, ninguém vai saber. Hoje ninguém vai falar mais disso. Tinha o Vampire Hunter D, Vampire Hunter D, que conta a história que para mim foi a base do Castlevania, né? É o filho do Vampire Hunter D, porque ele é um dampiro, ele não é um vampiro. O Uhum. Hunter D, na verdade, ele é um dampiro que ele tenta invadir o castelo do Drácula para matar o pai dele. Nem lembro o PlayStation, né? Não, só um Então, pouquinho. são obras assim sensacionais. Record of Lodoss War, cara, eu lembro que quando eu assisti o começo de Lodoss War, eu me encantei de um jeito. Foi onde veio a minha paixão por RPG. Tá, então eu tenho essa parte antiga. A parte nova é porque existem obras que realmente vale a pena você falar, vale a pena você mostrar, né? E o que eles prometem para o futuro também, por que não? Tem um desenho que eu não me lembro o nome, cara, que é o cara que usa tá na Ultra Jovem 3, que o cara usa um anel, esse anel é possuído por uma entidade, esse anel conversa com o cara e o cara se transforma num herói. Eu descobri que a voz do anel é feito pelo o Hironobu Kageyama, que é o cantor das músicas do Dragon Ball. Pela voz do cara, olha só, pela dublagem que o cara fez no Anel, eu me interessei pelo anime e gostei do desenho. Então são coisinhas, são detalhes que a gente vai pegando e que eu gosto de trazer para as pessoas. Então, sim, eu tenho o pé no passado, que vale a pena trazer, tenho o pé no presente de obras que estão vindo aqui e obras que vêm no futuro. Se isso vai convencer um novo
um novo leitor, eu tenho minhas dúvidas, porque o leitor hoje ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele talvez não tenha nem paciência de escrever. Então, talvez não. O que eu tenho feito é tentado sintetizar um pouco as matérias dessas coisas novas, Uhum. entendeu? Porque o pessoal também não tem muita paciência de ficar lendo, né? E eu tento me adaptar nesse sentido. Como o Toriyama, por exemplo, tenta infantilizar uma parte do Dragon Ball Super para poder trazer a criançada de volta para assistir. A gente vai tentando, mas a briga contra o TikTok e o Instagram é É complicado. desleal. É É desleal pra desleal. caramba. Você falou de obras que pouca gente viu ou quase ninguém viu. Eu já logo corri atrás da sua revista, é a edição número 3 do Uhum. Cavaleiros, quando você escreveu um breve matéria sobre esse aqui, ó. Nossa senhora, isso é um clássico, Eu cara. achei que eu tivesse sido o único que assistiu isso aqui, cara. Isso é fantástico, É uma cara. ficção científica muito louca, futurista, que Zillion é o nome dessa pistola aqui, ó, Exatamente. que a E é galera um usa. anime que foi feito para vender um brinquedo, cara. E é muito bom. E eu acho que Nossa, vendeu. quem conseguir encontrar. Isso para mim é a dica número um. Quem um dia encontrar isso daí na internet, veja. Primeiro que os dubladores originais praticamente quase todos morreram. Sim, sim, é Então verdade. a obra dublada, para mim, ela tem um valor até especial. E é uma história sensacional e o, o final da história é uma coisa maravilhosa, é um negócio sensacional. Esse daí você pegou na veia. Esse daí é Não, sensacional. o Zillion eu assisti nos primórdios da internet. Quando a internet começou a ficar boa aqui. Dificilmente vocês vão achar, mas eu acredito que vocês vão conseguir achar ainda. Acha sim, acha até pelo YouTube. A história interessante é que esse desenho foi comprado pela Globo, os direitos de transmissão. Não sei o motivo exato, ela começou a transmitir de madrugada, tá? Porque a Globo não gosta de anime de jeito nenhum, nunca gostou. E não passou o último episódio. Não passou o último episódio. Ficou repetindo, repetindo, repetindo. Aí um dia eu tava na TV Gazeta, esse desenho tava passando na Gazeta, e ele tinha o mesmo efeito comigo hoje quando eu vejo um episódio de Dragon Ball, ou na Cartoon, ou se não me engano, acho que é na Warner que tá passando. Uhum. Eu paro e assisto. E eu comecei a assistir, eu falei, caramba, eu não vi esse episódio. Era o último episódio do Zillion. O último episódio do Zillion passou na TV Gazeta, que era uma emissora que a Globo alugou para poder passar, porque acho que eles teriam que passar um certo número de vezes para poder cumprir o contrato lá. Uhum. Eles passaram na Gazeta e na Gazeta passou o último episódio, que é lindíssimo, é sensacional. Cara, é fora de série. É, É uma obra que aí é aquilo que eu te falo. Como que eu vou deixar de fora uma obra dessa, entendeu? Para, por exemplo, o meu filho. Eu falo, filho, olha isso. Se ele não gostar, respeito. Mas eu duvido que ele não vai gostar pela história, pela ação, pelo carisma dos personagens, entendeu? divertidíssimo. O anime é A divertido. abertura é sensacional, sabe? Ele é divertido pra caramba e foi feito para vender um brinquedo, né? Teve os seus problemas técnicos, eu sei que teve vários, eu lembro que teve vários problemas técnicos e tal, mas teve uma conclusão. Ainda bem que não quiseram fazer remake disso, viu? É uma obra intocável. Para mim, Zillion é intocável. Não, Zillion é muito, muito bom. É bom saber que teve mais gente que assistiu que eu não sabia. Pô, não, eu conheço muita gente que curte, que gosta. Nossa, Inclusive, lembrando, o episódio 2 não tem dublado, não existe. É verdade. só legendado, é. Só legendado mesmo.